Olá, como vai você? Cada vez melhor? Você tem acompanhado os nossos programas, o nosso site, a nossa revista? Eles são os meios que nós encontramos para estarmos mais perto, mais próximos de vocês, levando informação, atualização para serem usadas no seu grupo e no seu dia a dia. E você? Você já conhece Amor Exigente? Nossa jornalista Romina Serchiaro vai nos dar os detalhes. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente, há 27 anos, vem ajudando familiares e dependentes a encontrarem uma nova forma de viver com qualidade. Por meio dos grupos de ajuda, da espiritualidade e dos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos de AE, as mudanças começam a acontecer. Para isso, basta dar-se uma chance e ir até o grupo mais próximo de sua casa. Para encontrá-lo, acesse o nosso site ou ligue para a FEAE. Hoje nós vamos continuar nosso bate-papo com essas belas coordenadoras de subgrupos de cônjuges. Kátia Vilaça, bem-vinda, querida. Obrigada. Veio lá de Pindamonhangaba, a Lourdes Maria Monteiro, que veio de Campinas. Obrigada. E a nossa Romina Serchiaro, aqui de São Paulo. Vocês estão cada vez melhor, não estão? Com certeza, sim. E mais bonitas, viu? Será? Tenho certeza. E é sobre os princípios básicos de amor exigente aplicados aos subgrupos de cônjuges que nós vamos falar hoje e apresentar para vocês esses princípios que tem na apostila oficial de cônjuges lá na FEAE. O que nós precisamos é que vocês saibam que existe essa apostila e que vocês que quiserem ter subgrupos podem comprá-las lá na FEAE. Lourdes Maria, no nosso primeiro princípio básico, diz que os problemas dos cônjuges e parceiros de alcoolistas e dependentes têm raízes na doença e na estruturação atual da sociedade. Fale para a gente sobre isso e fale especialmente como é que você usou esse princípio na sua vida. A questão da doença tem aí a genética e o problema, né, de hereditariedade que está influenciando. A propensão, né, à doença, fisicamente falando. E socialmente, são as pressões psicológicas, os desajustes, os desencontros, as nossas raízes, né, que a gente traz, todo mundo veio de uma família, ainda que bem estruturada, ela tem falhas, é claro. E muitas vezes essas falhas são as que estão pesando mais na nossa formação. Então eu vejo a importância da gente fazer uma autoavaliação e ver o que é que a sociedade está me cobrando, as pressões, as nossas competências profissionais no mercado de trabalho. Tudo isso, de alguma maneira, nos pressiona e nos desequilibra emocionalmente. A menos que nós participemos de grupos de apoio, que nós tenhamos um programa de acompanhamento para nos dar um foco e aprendermos a lidar com esses confrontos. Eu, particularmente, a partir do momento em que eu aprendi e venho aprendendo sempre, né, com o estudo de cada princípio, a gente vai administrando essas fraquezas, essas tendências negativas que a gente tem. Todos nós temos, uns mais, outros menos, né? Muitas vezes uma deficiência é maior em mim, menor no outro, mas... E as pressões da sociedade nos fazem balançar diante disso. Por isso a importância de estarmos inseridos num grupo de apoio. É verdade, viu, Lourdes? O que eu sinto na minha experiência, que conhecer amor exigente, se sensibilizar com os problemas gerados pelo álcool e pelas drogas na nossa atual sociedade, não basta
nós temos que estar ligados a um grupo de apoio que nos lembre do compromisso de fazermos prevenção para nós e para o contexto onde nós estamos inseridos. Se nós decidirmos que queremos ter qualidade de vida e começarmos nos interiorizando e especialmente tendo a nossa identidade pessoal e identidade familiar. Olha, gente, esse primeiro princípio é identificador. Ele pede isso para nós. Identifique-se como pessoa. Quem é você? Que tipo de pessoa você é? E construa isso. Se você não sabe ainda, precisa construir sua identidade. E depois construir a identidade de família sua. Que tipo de família você quer? Que família é a sua? Quais são os valores que vocês têm? E aí nós começamos a viver de fato esses valores. Para vivê-los, você tem que estar acompanhando isso, tem que ir ao grupo de apoio. Agora, nós vamos falar do nosso segundo princípio, Kátia. Como é que vocês trabalham? Cônjuges também são gente. Como é que você pôde trazer para a sua vida esse princípio? Fale para a gente. Esse segundo princípio, o que mais chama atenção é na questão da individualidade, né? Então, eu posso cometer as minhas fragilidades, eu posso me expor de uma maneira verdadeira, sem ser a razão maior do relacionamento. Eu não tenho que ser a super mulher, eu não tenho que fazer tudo e mostrar que sou superior ao outro. Eu tenho sim minha fragilidade, eu tenho sim minhas dificuldades, e é assim que eu consigo trabalhar esse princípio na minha vida, né? Falando não, né? Conseguindo dizer ao outro que eu não consigo fazer isso, que não é da minha parte isto. Escute, Kátia, ou você ou a Lourdes Maria, vocês têm um exemplo onde vocês queriam ser a salvadora dos seus parceiros, do seu marido, e ser assim, que nem Mulher Maravilha? Tem alguma coisa que vocês lembram de ter tido uma reação assim? Tem muitas coisas. A codependência, né? Olha, eu não me lembro, acho que foi a primeira ou segunda vez que eu fui ao grupo que eu sequer terminei de ouvir a fala da pessoa. Eu não me lembro quem foi a primeira pessoa. Que lá naqueles 40 primeiros minutos em que eles traziam. Isso. O meu desafio telefonou dizendo que estava num determinado lugar no qual não deveria. E eu saí dali, peguei o meu carro e fui à procura aonde estava. Olha, se isso tem cabimento. Não terminei de ouvir a reunião. Foi salvá-lo lá. Foi salvá-lo, e é claro que eu não consegui salvá-lo, né? Isso é só uma citação, tem outras. E para você, Kátia? Então, tem alguns momentos, sim, acho que quando vem essa pergunta, eu consigo rever algumas questões, né? Teve um momento que foi muito importante, que é querer fazer a recuperação no lugar de, né? Então, você queria ser a recuperanda da sim, história. Né? Então, o outro não quer ir a um grupo, não quer fazer, quer se isolar e aí ficar falando, não, vamos, tem que ir, tem que fazer, tem que ligar para o companheiro, tem que fazer isso. E assim, na realidade, se não quiser, não tem como. Não tem como. Você pode ir, não é verdade? E aí, muitas vezes, um tempo anterior, mesmo de vivenciar os princípios, eu deixava de ir, achando que assim, eu ficando ao lado, incentivando que ele fosse, seria melhor. Né? Hoje não, hoje eu consigo fazer diferente.
Hoje eu estou toda semana, eu estou me cuidando, né? Então eu tenho um propósito. Ele faz a recuperação dele assim como eu faço a minha. Certo. Vai fazendo o seu pedaço. E é o que é correto, não é? Cada um tem um tipo de desafio pela frente. O desafio do dependente químico é se libertar e viver integralmente a vida dele. O desafio da codependente é igual, só que em vez da droga, ela tem o parceiro que ela grudou nele ali, que nem chiclete, né? E não quer largar. É uma coisa terrível isso, né? Não dá espaço para o outro ser. Isso deve ser muito ruim. Agora, Romina, recursos são limitados. O que significa isso na relação conjugal de uma família adoecida? Bom, eu imagino que é muito difícil para o codependente reconhecer que existem recursos limitados, né? Nós, na verdade, achamos realmente que podemos tudo em todos os aspectos. O codependente não acha que ele tem limite? Não, eu posso tudo para salvar. Eu posso passar por cima de qualquer coisa para salvá-lo, né? Então, eu posso passar por cima de mim, me machucando, por cima dos meus filhos. Se eu precisar de questões financeiras também, não tem limites, vamos gastar o que for preciso. Eu tenho que abdicar de coisas, vou abdicar. Então, na verdade, assim, essa foi a minha vivência e a vivência da codependência é muito assim, né? A gente, realmente, os nossos limites, o nosso problema são os limites, né? Agora, quando a família percebe, um membro da família percebe que o recurso tem limitação e que a gente começa passo a passo a aprender a dizer não, eu acho que aí as coisas começam a mudar. Mas é muito, muito difícil, né? Porque o não, para nós codependentes, ele significa que a gente não está... Muitas vezes a gente fala aquele não carregado de culpa ou incerta do que está fazendo, se vai ajudar, se não vai. Então, até que a gente realmente vivencie a ponto de entender que o fato dos recursos serem limitados só vai vir a ajudar, isso realmente demora. Mas é assim que funciona. É que engraçado, não? Em vez de vocês se apoiarem no outro, vocês carregam o outro. Como é que pode gostar de uma troca dessa, Lourdes? Difícil de entender. A codependência é uma doença? Olha, na Organização Mundial de Saúde diz que não é uma doença. E eu acredito que não. Eu tenho dúvidas até que dependência química seja uma doença igual a qualquer outra doença. Porque o momento que o indivíduo diz eu não uso mais, eu não quero mais, ele para e não usa mais. O codependente tem comportamentos adoecidos, mas não tem uma doença física, genética, não. Ela tem comportamentos, ambiente, que fez com que ela se tornasse aquela pessoa que tem uma visão distorcida das coisas. Então, o que nós precisamos, mais uma vez, é ver a nossa identidade, quem nós somos, o que queremos, pegar firme nisso e ter apoio para a gente não ir para o desvio, não sair do caminho. E trabalharmos os princípios do amor exigente. Já falamos 3, agora vem o 4º princípio. Cônjuges e parceiros não são iguais. Como você vê essa questão, Lourdes Maria? Então, exatamente. Se cada um trouxe as suas raízes culturais consigo, claro, são famílias diferentes, hábitos, costumes, cultura, tudo diferente. Então, não são mesmo iguais. E tem ainda a questão psicológica. Também não são iguais, né? Fisicamente também não. Ou seja, nada é igual, pode ser semelhante, mas não são iguais. E aí, na nossa doença, na nossa codependência, a gente quer tratar aquilo como igual.
É como se fosse o complemento, né? Como se dizia, a metade da minha laranja. E não é metade, cada um é um. São 2 inteiros, ou pelo menos deveriam ser 2 inteiros, né? E é isso que a gente precisa aprender. Que não são iguais, literalmente não são iguais. Então, é o aprender. Você já consegue aplicar esse princípio na sua vida? Como é que você consegue ser inteira junto com ele? Por exemplo, como já falou aqui a Kátia, dos momentos em que a pessoa não está comigo, então eu deixo de fazer aquilo que eu faria sozinha. Como se eu precisasse, né, da presença do outro. Por exemplo, vou ao teatro. Não posso ir se você não for. Ah, meu Deus. Né? Então, fiz isso muitas vezes, só não deixei de ir trabalhar sozinha. E se eu não tomasse cuidado, acho que até isso. Queria chegar que ele acompanhasse. Não acompanhasse, mas você fica ali desmotivada, sem razão, né? Então, é um processo. Querendo acabar logo o trabalho para ir para poder acertar as coisas, quer dizer, e ficar bem. Né? E ficava mesmo? Não, é claro que com essa indisposição toda, com esse confronto, com esse conflito interno, não vai ficar bem, nem longe e muito menos perto. Porque aí o que é que você vai fazer quando você está perto? Você vai cobrar. Controlar. Controlar, não é? Então, é uma disfunção. Então, é necessário que se entenda isso. Somos diferentes. Ninguém é metade de ninguém, ninguém vai complementar ninguém. São 2 inteiros diferentes que devem crescer nas diferenças. É isso que é o grandioso, né? Isso que é bonito, não é? Isso. A gente realmente ser a gente mesmo e ter parceiros diferentes. Sim. E as nossas diferenças nos fazerem crescer. E ver o mundo mais inteiro, mais completo, né? Somar. É mesmo, né? Mas olha, não é só para codependente, não, é para qualquer casal. Nós temos aqui a cultura também nos levando a pensar que um tem que ser parte do outro. Não, os 2 têm que ser lá inteiros, eles próprios, e formarem uma família que seja uma família cheia de beleza, porque um traz determinadas coisas e outro outras. Nosso 5º princípio de amor exigente para cônjuges é: a culpa torna cônjuges e parceiros indefesos e sem ação. Como isso acontece nos grupos e na vida de vocês, Kátia? A culpa, ela está presente o tempo inteiro, né? Os relatos das mulheres, das esposas, das namoradas, é sempre: se eu não tivesse feito isso, mas se eu não fizer assim. Então, vem sempre permeado pela culpa. E aí, no amor exigente, eu aprendi muito, porque eu sempre, em todas as minhas relações, trazia um pouquinho da culpa para mim, né? Como uma boa codependente, a culpa é sempre minha, né? Sou eu que não estou fazendo direito. E eu aprendi que culpa é um sentimento do passado. A culpa, se a gente ficar vivenciando a culpa, nós vamos ficar parados. Não tem como ir para frente. Então, se eu sou culpada, se eu ficar sempre pensando dessa maneira, eu não vou caminhar. E aí, a troca da culpa pela responsabilidade. A minha responsabilidade é essa. É só essa que me cabe. Porque muitas vezes tem algum dos fatos que eu sempre pensei: se eu não tivesse feito isso, de repente ele não teria usado. Se eu não tivesse falado isso, sempre me culpando, né, pelo uso. E isso independe. Se eu falar, ou se eu fizer, ou se eu não fizer, se ele quiser usar, ele vai usar. Porque a escolha é sempre do outro. Então, eu só posso responder pelos meus atos. A minha responsabilidade dentro dessa relação é até aqui. O restante é do outro.
Ô, Kátia, eu tenho visto nos grupos de amor exigente que nós, se chegamos ao grupo como profissionais, psiquiatras, psicólogos, a gente não consegue, de fato, se ajudar. Porque você vai como um profissional e com a responsabilidade de ver as patologias e de direcionar os comportamentos e você não se deixa envolver. Você tem alguma experiência? Como é que é isso? Quando é que nós somos ajudados de fato? Tenho a experiência própria. Né? O primeiro contato que eu tive com o amor exigente foi justamente para ir conhecer, para ver se podia me ajudar em alguma coisa no meu trabalho, o que eu podia levar, né, profissionalmente. E aí eu cheguei e justamente fui apresentada como psicóloga e a partir daquele momento eu via que as pessoas tinham um olhar diferenciado. Elas ficavam ouvindo você mais do que o programa, é isso? Sim. Eu penso isso, que sempre os meus retornos eram os mais pedidos. Ah, você pode falar, você fala, e como profissional. E eu fiquei um tempo assim, eu não ia no grupo, eu começava a me cobrar em relação a isso, até que no final do ano eu me despi de todas as minhas questões profissionais e me entreguei mesmo ao meu subgrupo, né? Eu, enquanto namorada, eu estou aqui agora no momento de sofrimento, eu preciso da ajuda de vocês. E aí, nesse momento, a partir deste momento, eu pude perceber que o grupo me ajudou, me ajuda até agora, e aí eu me entreguei aos princípios, aí eu comecei a estudar para mim. E isso que me motiva a cada dia, que eu posso, né, enquanto pessoa, estar ali no grupo, tanto ajudando como muito mais sendo ajudada pela partilha do outro. Que bom que a gente pode tirar a roupa de psicólogo de vez em quando, não é? E olha, eu estou aqui com cartinhas. Tantas cartinhas que hoje eu resolvi falar de duas. Uma veio lá de Espumoso, comemorando os 14 anos, no dia 20 de agosto, do grupo deles lá. Uma beleza de grupo de amor exigente. Não, no dia 20 de agosto, 14 anos, foi isso que eu falei, não é? E eles têm também o amor exigentinho, que é para as crianças que os pais não têm com quem deixar, e vão ao grupo e tem lá com a Vera Lúcia Salvini, que é a coordenadora do AE de Espumoso, no Rio Grande do Sul, e tem um grupo muito bonito, o Amor Exigente Reviver. Outro é o nosso Raimundo Gomes, lá do Acre, de Rio Branco, que está falando que vê o TV, que vê o programa da Rede Vida toda semana. Acompanhe seu programa na Rede Vida e pego tudo que vocês têm ensinado. Muito obrigada. Olha, um abraço grande para vocês todos aí e o nosso amor. E mande cartas dizendo o que vocês querem mais. Nós chegamos ao final do programa. Você quer falar um pouquinho para encerrar? Então, nós não vamos poder terminar de falar agora a respeito do 6º princípio, mas teremos na semana que vem o programa todinho para finalizar o estudo sobre os 12 princípios básicos adaptados aos cônjuges, certo? Muito bom, muito obrigada a vocês, meninas. É uma alegria estar aqui com vocês. E uma alegria ter vocês nos acompanhando também pela televisão. Contem conosco. Nós contamos com você também. O amor é exigente.